Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Um domingo abençoado, paz e bem para você e para sua família. É o nosso programa Mensagem de Fé, entrando no ar. É Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da igreja, neste que é o último final de semana do ano litúrgico de 2025. Celebramos neste final de semana a festa de Cristo Rei. O último domingo do mês, do ano litúrgico, né? Podemos nos lembrar daquela palavra do Apocalipse que lembra que Jesus é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Então, ele é o Filho de Deus, ele é Deus no nosso meio. Ele está sentado à direita de Deus Pai, conforme nós rezamos a nossa profissão de fé. Ele foi glorificado por Deus Pai. Que Ele reina no céu, nós temos certeza. Agora, o desafio de Jesus agora é reinar no coração de cada um, no meu e no seu coração. É reinar nas nossas vidas, é transformar a nossa vida a partir do seu mandamento novo, do seu mandamento de amor. Falar de Cristo Rei é difícil, né? Até porque a imagem dos reis neste mundo, dos governantes desse mundo, né, é um tanto difícil, né? Jesus até lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, ele falando dos reinados deste mundo para os seus discípulos, que não deveria ser assim, ele diz, né, que os seus grandes as tiranizam. Os grandes tiranizam as nações. E é muitas vezes a imagem que nós temos de reis. Até para celebrar a liturgia, né? Você não vai falar de Cristo Rei com uma coroa. Você vai falar de Cristo Rei, né, com um trono, com vestes douradas. Não. A imagem do reinado de Cristo não é essa. O meu reino não é desse mundo, ele disse para Pilatos, né? O meu reino não é daqui, não é desse jeito, não é como os reis deste mundo. Jesus não reina como os reis deste mundo. Até porque o reinado de Jesus ele não é imposto pela força das armas e nem, né, da força do voto da maioria. O reino de Jesus ele é proposto. Ele quer reinar sim. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearemos juntos. Ele bate a porta, ele quer reinar, né, na intimidade do nosso lar, na intimidade do nosso coração, ele quer reinar. Agora, o reinado de Jesus é diferente. A sua lei não é uma constituição de milhares de páginas.
A sua lei ela é constituída de um único mandamento, o mandamento do amor. Cristo reina no coração daquele que ama. Cristo reina no coração, né, da família que se deixa conduzir pelo amor. Reina na comunidade que se deixa conduzir pelo amor. Reina no país que se deixa conduzir pelo amor. Então, nesse sentido, falar do reino de Deus é falar, né, de um ideal, de uma utopia, podemos assim dizer, que nos lança para frente. Porque o reino de Deus ele não acontece aqui ou ali, né, como a organização de um país. Não. O reinado de Deus é sempre uma utopia que nos lança para frente. Temos que lutar, temos que nos esforçar para que o reinado de Deus aconteça, para que ele seja de fato, conforme a primeira leitura da liturgia desse final de semana, que nos traz a figura de Davi, né? Era um rei pastor, né? Um rei misturado ao povo, um rei que lutava junto do povo, né? Então Jesus é rei pastor, um rei que cuida de nós, um rei que vela sobre nós como o pastor vela sobre o seu rebanho. Né? Um pastor que caminha à frente, que caminha junto, que caminha atrás, um pastor que protege, um pastor que serve. E é bonito a gente ver na liturgia desse final de semana, que além da segunda leitura desse texto da carta São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, que mostra, né, a pré-existência, né, de Jesus, né, como o Filho de Deus, por ele todas as coisas foram feitas, né, mostrando que ele já existia antes, né, do mistério da encarnação. Ele é Deus com Deus desde toda a eternidade, né? Então, o Evangelho vai nos mostrar que o reinado de Jesus ele acontece na cruz. É ali onde ele, o bom pastor, dá a vida por nós, suas ovelhas. É um rei que morre de amor por nós. Um rei que nos ama com um amor mais forte que a vida e que a morte. Ali ele manifestou o seu senhorio. O senhorio daquele que serve, daquele que ama, daquele que cuida, daquele que vela sobre nós. Ele nos ama. E o que ele disse para o bom ladrão arrependido, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Diante da palavra dele que diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado, no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se Jesus fala assim para um homem marcado pelo crime, né? Pelo pecado, muito mais ele vai conceder a quem aqui no mundo se esforça em viver, né, no seu reinado, não só na hora da morte, mas na vida. Né? O reinado de Cristo não vai acontecer depois, ele começa aqui, mas vai ter a sua plenitude no céu. Né? Tudo de bom que nós experimentamos aqui nesse mundo, de amor, de solidariedade, de amizade, de carinho, de afeto, né? É uma antecipação do reino. Agora, plenamente ele vai se manifestar, né, no que nós chamamos de céu, né? De céu, ou de paraíso, ou de eternidade. Né? Então, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Só um alerta, né? Não vamos deixar para a hora da morte, não. Vamos viver o reinado de Cristo aqui. Vamos acolher a sua palavra, o seu evangelho. Vamos acolher o seu mandamento novo. Vamos viver como filhos e filhas de Deus aqui. Né? Vamos nos amar, vamos cuidar uns dos outros. Né? Vamos lutar para que haja paz, para que haja amizade, porque é isso que Jesus espera de quem vive no seu reinado. Amor, paz, alegria, união, justiça, solidariedade, hospitalidade, né? Vamos pedir ao Senhor que nos conceda esta graça, né? Para podermos viver no seu reinado, para podermos dobrar nosso joelho diante de Jesus e confessar que Ele é o Senhor da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se a mensagem correspondeu curta, compartilhe com seus parentes e amigos. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que a mensagem possa chegar a mais pessoas. Até a próxima, se Deus quiser.